Eu queria que o senhor começasse falando um pouquinho sobre quem é o Carlos Lula, o secretário de Saúde, o presidente do CONAS. É difícil essa pergunta, por incrível que pareça. É mais fácil falar de pandemia do que falar de quem eu sou, né? Talvez eu diria que eu sou um ser inquieto com o mundo. Sou natural de São Luís, com raízes no interior do estado. Meus pais vêm de família humilde do interior do estado, como tantas famílias aqui de São Luís. Tentar a vida aqui na capital. E eu já tive um segundo acesso, né? Eu e meus irmãos tivemos acesso à educação com muito mais facilidade que meus pais tiveram. Minha carreira inteira foi dando aula como consultor legislativo na Assembleia Legislativa, sou consultor de carreira, sou advogado militante. E assim, um advogado de fato militante. Eu sempre escolhi as causas que eu queria defender, o caminho que eu queria seguir. Eu não pegava qualquer causa, eu não defendia qualquer cliente, muito menos o cliente que oferecia mais para mim. Tanto que nessa minha caminhada toda, eu pude ser advogado do Flávio desde a primeira eleição dele, em 2006 ainda, e eu nunca fui remunerado por isso. Eu sempre fiz isso por acreditar no projeto dele, por acreditar que era possível transformar o Estado. E aí, por acaso, eu entrei no governo. Eu não queria entrar no governo. Foi uma atividade de enorme convencimento. Eu fui para a Casa Civil, no primeiro momento, fui ser adjunto lá, eu ficava num cargo bem próximo a Flávio, cuidando dos atos deles, até que ele me pediu para passar um tempo na Secretaria de Saúde. Eu cheguei como subsecretário, não cheguei como secretário de Saúde. E quando eu achei que tinha cumprido minha missão lá, que era mais ou menos o prazo que a gente tinha combinado, que eu ficaria 6 meses, ele disse: não, mas agora tu vai ficar como secretário. E aí eu estou prestes a completar 6 anos como secretário de Saúde já, sendo a pessoa que mais tempo ficou no cargo. O senhor tem publicações na área de Direito, então o senhor tem uma carreira toda majoritária nessa área. Por que a Secretaria de Saúde? Por incrível que pareça, ser formado em Direito me permitiu cuidar melhor da Secretaria de Saúde. Eu tinha necessidade de dar um cuidado de gestão. E talvez por já ter sido presidente de associações nacionais no passado, por ter experiência como escritório de advocacia, eu tinha lidado com gestão muito próximo, de cuidar de pessoas, de administrar talentos, e a secretaria precisava muito disso, porque de fato o legado que se tinha lá da secretaria era uma secretaria que não cumpria prazo, que não cumpria contrato, que era mal pagadora. A gestão. Tinha um problema de gestão que a gente precisava solucionar e equalizar, para fazer mais com menos. A maior parte das pessoas com quem eu conversei quando eu cheguei, elas primeiro não acreditavam que ia ficar muito tempo, segundo, não acreditavam que um advogado teria condição de tomar conta da Secretaria de Saúde, e terceiro, não acreditavam no papel que a Secretaria de Saúde poderia desenhar para o Estado. Diziam que era impagável a rede, diziam que o Maranhão, sim, eu me lembro, tinha uma reunião sobre mortalidade infantil, mortalidade materna, todo mundo dizia: não, isso aqui não tem o que fazer. O Maranhão é muito pobre, é assim mesmo. Eu disse: não, mas eu quero saber o que fazer. Natural. Eu não quero naturalizar o problema, eu quero saber o que fazer, o que é que a gente pode fazer. A gente ganhou o prêmio 2 anos depois dessa reunião. Então, assim, também ser de fora da secretaria me permitiu talvez olhar o que os outros já não conseguiam enxergar, que era enxergar que a gente podia fazer a diferença. O início foi muito desafiador. Antes do Carnaval, a gente já teve esse debate com o Ministério da Saúde sobre o que estava acontecendo na China. A gente não sabia ao certo o que estava acontecendo na China. O ministro era o Mandetta. E eu vim de lá muito preocupado, porque dessa primeira reunião teve logo o Carnaval. Não tinha nenhum caso confirmado no país. A gente não sabia ao certo o que estava acontecendo lá. O próprio Ministério tinha um prognóstico muito pequeno sobre os impactos do que seria. Para ter ideia, a gente falava de poucos óbitos, a gente falava da H1N1, a nossa referência era lá. E a gente dizia: não, a gente não quer. E eu me lembro, o ministro Mandetta, nessa primeira reunião, disse: a gente não vai investir muito dinheiro nisso, porque perder recurso, já aconteceu isso na H1N1, e a gente não pode, a gente vai alugar uns leitos de UTI e revezar isso entre os estados. Eu vim assustado. Por quê? Porque me parecia que aquele primeiro papel do Ministério da Saúde estava menosprezando o que a gente podia enfrentar. Tanto que o papel dos estados naquela reunião foi pedir ao ministro recurso. Olha, talvez a gente vá precisar de recurso adicional. E eu me lembro que, olha o que a gente pediu, 2 bilhões de reais.
Isso que é isso, todos os estados em conjunto, 2 bilhões para todos os estados. A gente gastou muito mais do que isso, mas muito mais do que isso. Isso foi nada, em meio à pandemia. E eu voltei com aquilo na cabeça. A primeira decisão que a gente tomou com o governador foi assim: bem, se o Ministério não vai fazer, a gente faz. A gente foi o primeiro estado a criar leitos de UTI para a Covid, quando não tinha nem caso confirmado no Maranhão. Então a gente abriu 20 leitos, mais ou menos, acho que 18 a 20 leitos no Carlos Macieira. E a gente, a nossa ingenuidade, naquele momento a gente acreditava que a gente ia ter condição de passar um tempo com esses leitos. Depois do primeiro caso aqui, em 2 semanas, a gente não tinha mais nenhum leito. E eu acho que esse foi o principal desafio, foi assim, não menosprezar a pandemia. Houve algum trabalho da Secretaria que tentasse blindar desvio de dinheiro público, que houvesse uma preocupação assim do ponto de vista de fazer com que o recurso fosse aplicado da forma devida? Houve essa preocupação assim de fato? Então, Leandro, houve a preocupação em aplicar tudo da melhor forma possível. Tanto é verdade que tudo que veio do governo federal a gente aplicou. Isso está transparente, está no site da transparência, a gente não tem nenhum problema em relação a isso. O que há, que aí é sempre cavalo de batalha dos parlamentares, eles sabem que estão errados, eles apenas usam como discurso político. A CPI não pode adentrar ao que estados e municípios gastaram, porque isso é competência de outra esfera, ou do legislativo estadual ou do legislativo municipal. Eu me coloco com muita tranquilidade. O que veio, que disseram que veio não sei quantos bilhões de reais, isso é maluquice. O orçamento inteiro da Secretaria no ano passado foi 3 bilhões de reais, do ano inteiro, né, para o estado todo, o maior da história. 15% da receita corrente líquida do estado, o maior da história. Mas, ainda assim, o que veio do governo federal desse dinheiro foi em torno de 500 milhões de reais. 500 milhões, e não 17 bilhões, se não me engano foi esse número que o Bolsonaro usou, que não sei, sinceramente, de onde ele tira esse tipo de número. Veio 500 milhões de reais, isso é transparente, está no site, transparência inclusive dele. Se baixar lá, ver quanto foi para o Maranhão, 500 e tantos milhões de reais. Muito bem utilizados, todos os centavos possíveis, e eu acho que a gente tem que ter transparência. Eu não tenho nenhum tipo de dizer não vou dar documento. Inclusive a CPI pediu um monte de documento, a gente mandou milhares e milhares de documentos, de cópia de contrato, de nota fiscal, de não sei o que, tudo. Eu fiz 2 auditorias. Eu fiz auditoria interna por parte do controle e fiz uma auditoria externa em todos os meus contratos. Para quê? Para ter certeza de que nada está errado. O que é que o senhor pode me falar, assim, qual é o peso desse colete que o senhor está usando, de ser o secretário de saúde de um estado no meio de uma pandemia? Eu não tenho ideia ainda. Porque assim, é difícil porque eu estou muito inserido ainda no problema. É difícil eu tentar sair para enxergar o que se passou. Eu não tenho a real dimensão do que a gente fez aqui. Eu não tenho a real dimensão ainda de dizer assim, o Maranhão tem a melhor resposta, porque a gente tem a menor letalidade do país. É difícil encarar isso dessa forma, né? É difícil te dizer, eu não tenho resposta nem para dizer por que a gente tem esse resultado. Eu sei dizer que a gente trabalhou muito, trabalhou tanto quanto os outros, mas talvez a gente tenha se esforçado um pouquinho mais porque a gente sabia de nossas fragilidades. É muito difícil, e eu te digo, eu contei com uma equipe sensacional, porque o que eu me doei, eles se doaram também. Muita gente saiu de casa. Eu saí de casa, e eu me recordo, eu saí como se saísse para uma guerra. Eu disse, estou saindo, eu vou proteger vocês, eu não sei o que a gente vai enfrentar. Leandro, assim, a coisa que eu mais amo na minha vida é minha família. Eu peço até desculpa por me emocionar, mas eu não tinha outra saída a fazer. Eu não tinha outra decisão a tomar enquanto gestor, a não ser abdicar de minha família. Dizer, olha, eu estou indo, eu tenho uma missão que é cuidar da família dos outros. O que eu posso fazer por minha família nesse momento é proteger vocês. Vocês estarem longe de mim. Eu não sabia se eu ia voltar. Eu tinha muita fé que eu voltaria. Eu acho que, tanto quanto trabalhar nessa pandemia, eu rezei muito. Não por mim, sobretudo pelos outros. Eu acreditava muito que a gente ia ter condição de passar isso da melhor forma. Eu rezei demais. Demais, demais, demais. E a minha forma de proteger minha família era essa, e eu tinha de cuidar da família dos outros, que era meu papel enquanto homem público. E eu acredito que
poder dar uma palavra de esperança para as pessoas, fazer assim, ó, calma. Até hoje as pessoas me encontram na rua e dizem assim, olha, eu te olhava na televisão e agradecia porque tu me passava tranquilidade. E eu acho que no fim das contas era isso que eu tinha que passar. Eu tinha que trabalhar desesperadamente, porque eu sabia que minha rede era pequena. A gente fez obra de madrugada, eu visitei obra de madrugada, eu trabalhava até meia-noite e 6 da manhã eu estava na secretaria de volta. Então assim, a gente não parava. O que a gente pudesse fazer para dar resposta no melhor tempo possível, o que a gente podia fazer, a gente fez. E agora a gente vai para um assunto que é mais, né, a nível nacional. A gente viveu, né, dessa pandemia esse ano e meio com 4 ministros diferentes. A gente teve o Mandetta, o Taixe, o Pazuello e agora o Queiroga. O que aconteceu? O que acontecia nessa relação entre o governo federal e o governo dos estados? O que de fato se passava? Por que esses ministérios, na visão do senhor, eles eram gestões tão curtas? Isso é muito ruim, na verdade. A relação do governo federal com os estados é muito difícil, porque não há governo. A verdade é essa, assim, a gente vai a Brasília e não tem gestão. Eu posso até discordar. O que eu não concordo, e aí eu acho que é unanimidade, é as pessoas não trabalharem. Qual o programa do governo Bolsonaro? Qual o desenho institucional do governo Bolsonaro? O que eles querem para o Brasil? Qual o projeto? Isso não está desenhado. Não estava desenhado nenhum programa de governo. E assim, corrupção, acabar com a corrupção. Não pode ser sério um programa de governo desse de alguém que quer presidir o país. Isso está resultando agora. Então, quando a gente vai para o dia a dia, para o concreto, e tem de lidar com um problema que, de fato, sérios e graves, a gente acaba não tendo solução. Então, o Mandetta saiu por quê? Entrou em rota de colisão com o presidente. O Taixe saiu por quê? Porque viu que não ia ter condição de trabalhar em razão do presidente. O Pazuello saiu exatamente pelo contrário, porque fez tudo que o presidente queria. E o Queiroga, a gente já teve notícia ontem de que ele teria saído, já soube que teve problema também. Tem muito ruído. Exatamente por isso, não é por conta do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde é um dos ministérios que mais tem gente que, em razão da carreira, consegue conduzir políticas públicas de maneira como políticas de Estado e não políticas de governo. Tem gente lá desde o governo Collor. Então passou por Collor, por Itamar, por Fernando Henrique, por Lula, por Dilma, por Temer. E quer dizer que não consegue trabalhar agora, só no governo Bolsonaro? Então tem alguma coisa errada. Então, quando um ministério como esse, que tem desenho institucional de política desenhado há mais de 30 anos, e tem resultado, em muitas áreas tem resultado, é lamentável simplesmente a gente destruir tudo agora. A gente tem cargo de gestão, de alta gestão no ministério que não tem ninguém já há meses, que ninguém quer assumir. Então, assim, isso é muito sintomático do problema que a gente tem, que assim, a gente tem um desgoverno. No final das contas, é só confusão. Não me lembro se eu já verbalizou isso em algum momento, mas trabalhando com o cenário de uma pré-candidatura e uma candidatura em 2022 para o Legislativo, o senhor vai pôr à prova, basicamente, a sua gestão. A sua gestão de 6 anos e uns quebrados à frente da Secretaria. O que deu certo na sua visão, o que te orgulha e o que o senhor olha e fala assim, isso aqui eu poderia ter direcionado melhor, errei. Seu apanhado na secretaria? Então, Leandro, em toda gestão tem muitos erros e muitos acertos, né? A gente vai aprendendo, no fim das contas, na caminhada. Eu nunca tinha sido secretário de Estado e acabei sendo secretário de Estado de uma pasta com desafios enormes, que é a saúde pública. Eu acho que a gente melhorou muito, muito mesmo. A gente conseguiu desenhar a maior rede de saúde da história do Estado. Eu te falo de UTI, a gente tinha UTI em 2 cidades do Estado. Em São Luís, Presidente Dutra. No finalzinho do governo Rosiana ainda se inaugurou a UTI de Coroatá, mas hoje eu tenho Imperatriz, em Balsas, em Pinheiro, em Bacabal, em Santa Inês, em Lago da Pedra, em Santa Luzia do Paruá, em Chapadinha, em Timon. Em todas as cidades, é a primeira vez na história que eu tenho unidade de terapia intensiva. Sim, inaugurei leitos novos em São Luís. Então, não faz sentido eu ter esse bloqueio durante tanto tempo de não ter essa rede funcionando. 10 anos atrás, a gente pensar, botar 10 anos para trás, eu tinha um hospital onde se podia fazer procedimento cirúrgico para o estado inteiro, que era o Hospital Geral, que hoje é o Hospital do Câncer. Né?
Eu tinha uma fila de 1 ano e meio, eu zero a fila esse ano. Eu tinha 1 ano e meio, a pessoa recebia o diagnóstico para fazer radioterapia, era 1 ano e meio para ela conseguir ser atendida. 1 ano e meio para radioterapia. Eu vou zerar a fila no final desse ano. A pessoa vai entrar e vai ser imediatamente colocada na fila, porque eu vou ter máquina suficiente para tudo. Eu coloquei rede de câncer para o sul do estado, para o leste do estado, eu faço tratamento em Caxias hoje. Então, assim, essa rede, ela foi toda estruturada. Rede de trauma foi estruturada, rede de diálise, eu tinha 25 cadeiras de diálise para o estado todo. Hoje eu tenho 482. Então, quando a gente vai olhando esses números, são números de fato superlativos. E assim, pra gente fechar, faz horas que eu tô olhando para esse símbolo que tem do seu lado. Você tem o governo do Maranhão do lado e o SUS do outro. E eu acho que talvez tenha sido o momento em que o brasileiro mais entendeu o papel que o SUS tem na vida da gente. Então a gente se viu diante de vacinas de graça, né? Não precisa pagar diretamente pela vacina. A gente viu um trabalho grandioso por leitos, por oxigênio. E assim, o senhor que carrega esse colete hoje, assim, o que é que o senhor pode falar sobre essa sua vivência com relação a esse programa que é o Sistema Único de Saúde do Brasil? Mas enquanto gestor do SUS, eu vi o quanto ele é grandioso e o quanto ele é ousado. Eu diria que o SUS é o maior programa de direitos humanos da história do país. A gente saiu de 87 para 88, a gente tinha 30 milhões de pessoas que tinham atendimento médico assistencial no Brasil. O SUS, em 88, a gente tinha 150 milhões de brasileiros. E eu só tinha 30 milhões. Por quê? Porque se eu não tinha carteira de saúde, carteira assinada, né? Ou não era servidor público, ou não tinha acesso ao sistema de saúde. O SUS acaba com isso e diz assim, não, agora todo mundo tem acesso. Isso por si só bastaria. Obviamente que isso a gente vai construir. A gente é o primeiro país do mundo com mais de 100 milhões de habitantes a dizer, não, a gente vai ter um sistema universal, com tudo para todos. Esse é o desafio que a gente vai construindo todo dia. A gente pode melhorar? Óbvio, o SUS tem inúmeros problemas. Mas eu diria, a gente pode fazer mais SUS com o mesmo dinheiro, mas a gente precisa também de mais dinheiro para o SUS. Diferente de outros sistemas universais, a gente aqui investe só 4% do PIB em saúde pública. É muito pouco. Países que têm sistema universal, eles investem entre 8% e 10% do PIB. 8 e 10, ou seja, 2 vezes mais que o Brasil. A gente investe mais em saúde privada no Brasil do que na pública. Sendo que veja a diferença, 70% dos brasileiros usam SUS e só 30% usam o sistema privado. Mas o sistema privado tem mais recursos, no fim das contas, do que o sistema público. Não faz nenhum sentido. Isso é uma enorme e brutal desigualdade, que eu acho que é o maior problema do Brasil, é desigualdade. Sobre isso, o SUS vem exatamente quebrar a desigualdade. Por quê? Porque aqui é para todo mundo, para o rico, para o pobre. A gente não pergunta se a pessoa está chegando de Land Rover ou está chegando de ônibus ou a pé para tomar vacina. Todo mundo tem direito a tomar vacina. O SUS ele quebra essa desigualdade, que é muito característica do Brasil.